Donald Trump anuncia que produtos brasileiros serão taxados em 10%. E você vai ver também. Pesquisa mostra que Lula tem a pior avaliação desde que assumiu o governo. Alexandre de Moraes encaminha a PGR pedido de prisão de Bolsonaro. Gari encontra bebê em lixeira no Rio de Janeiro. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Autismo, data para lembrar a importância do diagnóstico precoce e da inclusão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E o presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje uma série de tarifas para o mundo todo. A data foi nomeada pelo próprio Trump como o Dia da Libertação. E os produtos brasileiros foram taxados em 10% pelos Estados Unidos. O mundo inteiro ficou na expectativa para o anúncio das tarifas do presidente dos Estados Unidos. A primeira medida foi no mercado automotivo. Agora, todo carro ou autopeças importadas de outro país para os Estados Unidos terão uma tarifa de 25%. Antes, a taxa era de 2,5%, 10 vezes a menos. E como era esperado, Donald Trump falou sobre os produtos da União Europeia, Austrália, China, Japão e outros parceiros comerciais. Além dos automóveis, o presidente dos Estados Unidos também reclamou da importação da carne australiana. Já ao falar sobre o Brasil, o presidente norte-americano anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 10%. Olha, e ainda falando desse assunto, além do Brasil, a China também foi taxada, só que em 34%, e a União Europeia em 20%. E olha só, Simone Tebet diz que os preços dos alimentos vão cair em até 60 dias, o que pode levar também a queda nos juros. Vamos ver. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que os preços dos alimentos começarão a recuar nos próximos 60 dias. A declaração foi dada durante a cerimônia de 60 anos do Banco Central, em Brasília. A ministra acrescentou que isso pode levar à redução da taxa básica de juros no futuro, que é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter a inflação, que afeta principalmente a população mais pobre. Após 5 elevações, a taxa de juros está atualmente em 14,25% ao ano, sendo os juros mais elevados do mundo. O Banco Central fixou os juros com base no sistema de metas, ou seja, nas projeções futuras para a inflação, que segue acima do objetivo central de 3% até 2027. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que a desaprovação do governo Lula chegou a 56%. E o motivo do aumento seria a desconfiança por parte da população pelo não cumprimento das propostas eleitorais. Vamos conferir. A pesquisa da Quaest, contratada pela Genial Investimentos, aponta que a desaprovação ao governo do presidente Lula passou dos 50% no mês de março. A desaprovação cresce de forma contínua desde julho de 2024. Em relação à pesquisa divulgada em janeiro deste ano, houve um aumento de 7 pontos percentuais. A desaprovação passou de 49% para 56%. Já a parcela de aprovação passou de 47% para 41%. A avaliação negativa do governo também cresceu. Esta é a 5ª alta consecutiva desde julho do ano passado. Na época, a marca era de 30%. Em janeiro deste ano, a avaliação negativa era de 37% e atualmente está em 41%, o aumento foi de 4 pontos. Enquanto isso, a avaliação positiva diminuiu em 4 pontos, passando de 31% para 27%. De acordo com o diretor da Quaest, Felipe Nunes,
Os motivos que podem influenciar o aumento da desaprovação estão na quebra de confiança do eleitorado com o presidente. Isso se deve ao não cumprimento das promessas de campanha. E dessa forma, cada vez mais pessoas deixam de considerar o presidente como bem-intencionado. E veja a seguir, gari encontra bebê em lixeira no Rio de Janeiro. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Autismo e nós vamos trazer uma reportagem especial. Daqui a pouco, aqui no Jornal das 18h30. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acionou a Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre a possibilidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, que é réu na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. Moraes enviou um documento à PGR solicitando entendimento sobre a necessidade de prisão preventiva do ex-presidente. O texto se refere à convocação dos apoiadores de Bolsonaro para participarem de uma grande mobilização em favor da anistia de indivíduos condenados ou investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A manifestação foi marcada para os dias 9, 10 e 14 de março. O ex-presidente teria feito o chamado por meio de suas redes sociais e declarações públicas. Bolsonaro e mais 7 pessoas foram denunciadas em 26 de março, após a decisão unânime da primeira turma do STF. O despacho de Moraes pede, além da análise do pedido de prisão preventiva, o possível cometimento por parte de Bolsonaro dos crimes de obstrução da justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo. E ainda requer uma análise de uma possível restrição da atuação do ex-presidente em novas convocações que possam encorajar atos antidemocráticos. A partir do pedido, a Procuradoria deve se manifestar em até 5 dias. E olha só essa história. Garis do Rio de Janeiro encontraram uma bebê recém-nascida em uma lixeira. Isso aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. A criança estava em um saco plástico. O Anderson Nascimento vai contar agora os detalhes dessa história. Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola de lixo na madrugada desta última terça-feira na rua Ouro Preto, entre os bairros de Quintino e Cascadura, na zona norte do Rio. O resgate foi feito por funcionários da campanha municipal de limpeza urbana da Conlurb. Os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda foram chamados por um gari que, durante o serviço, encontrou uma criança entre os resíduos. Os agentes levaram a bebê para a maternidade de Herculano Pinheiro, em Madureira, para atendimento médico. O gari Samuel da Silva Santos, que encontrou a criança, contou que, a princípio, achou que era uma boneca. Ao perceber que era uma recém-nascida, ele e os colegas pararam de trabalhar e acionaram as autoridades. A bebê está internada e tem quadro de saúde estável. Ela segue recebendo os cuidados indicados pelas equipes médicas da unidade, segundo a direção do hospital. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso. Nas redes sociais circulam vídeos que mostram o momento em que a criança foi encontrada. O caso foi registrado na 40ª DP de Honório Gurgel e encaminhado ao 29º Departamento de Polícia, em Madureira, que dará prosseguimento às investigações para identificar quem abandonou a criança. O gari, que a encontrou, afirmou que pretende iniciar o processo de adoção do bebê. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Olha, Caio, hoje saiu uma decisão do Ministério Público que proíbe as torcidas organizadas do Corinthians de entrarem nos estádios, é isso? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, depois da final do Paulistão, onde até bomba foi lançado dentro do campo, a decisão de manter a organizada fora do estádio vai entrar em vigor a partir de hoje. Vamos ver.
Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol informou que as torcidas organizadas do Corinthians estão proibidas de entrar no estádio com faixas, bandeiras ou qualquer vestimenta que as identifiquem até o fim do ano. Essa penalização é resultado dos atos incontrolados da torcida no jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. No período final da partida, o Corinthians estava em vantagem no placar agregado e se encaminhando para ganhar o título. Então, por todos os lados da arquibancada, sinalizadores foram acesos e até fogos de artifício foram lançados dentro do campo, o que fez com que a partida tivesse de ser paralisada em alguns momentos. Depois de 16 minutos de acréscimos, o jogo finalmente terminou com o Timão levantando a taça. A pena dada pela Federação Paulista de Futebol atinge a todas as organizadas. São elas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp. Olha, e ainda falando sobre Corinthians, hoje tem a estreia do time na Copa Sul-Americana, não é mesmo, Caio? Pois é, Cleber. Bom, na Neoquímica Arena hoje lotada, o Timão começa sua corrida por um título que ainda não tem, mas sem dois craques importantes. Vamos ver. O Corinthians estreia hoje na Sul-Americana contra o Huracan. O Timão recebe os argentinos na Neoquímica Arena às 19 horas e vai a campo com dois desfalques importantíssimos. O meia Rodrigo Garro, que está na Espanha tratando uma lesão no joelho, e o goleiro Hugo Souza, que foi diagnosticado com lesão na coxa. Já os argentinos devem ir com força máxima e sem desfalques. Mesmo com esses desfalques, a fiel torcida está confiante. Isso porque nas últimas duas edições o clube parou nas semifinais da competição e agora vem mais forte para a disputa. Outro bom retrospecto a favor dos alvinegros é o fator casa. O Corinthians não perde na Neoquímica Arena desde agosto do ano passado, quando foi derrotado por 2-1 pelo RB Bragantino nas oitavas de final da própria Sul-Americana e venceu nos pênaltis. Agora o Timão vai para mais uma tentativa de completar a sua prateleira com o único título que falta na coleção. O Corinthians está no grupo C da Sul-Americana e, além do Huracan, completam a chave o América de Cali e o Racing do Uruguai. E, Caio, além do Corinthians, hoje teremos mais brasileiros estreando nessas Copas Continentais, não é mesmo? Quem joga hoje, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, vamos ver os jogos de hoje, então. A gente começa falando da Libertadores e quem vai abrir a rodada de jogos é o São Paulo. O tricolor paulista vai até a Argentina para enfrentar o Talheres, um rival duríssimo que tem no retrospecto 5 jogos e nenhuma derrota para o São Paulo, ou seja, hoje é um bom dia para o tricolor quebrar esse tabu. A partida vai acontecer às 21h30. Quem também vai jogar pela Libertadores é o Botafogo. O atual campeão da competição visita a Universidade do Chile para ir em busca do bicampeonato. Esse jogão também começa às 21h30. E agora nós vamos falar da Sul-Americana, porque na Neoquímica Arena, casa cheia hoje para o Timão estrear contra o Huracan da Argentina, daqui a pouquinho, às 19 horas. No mesmo horário, é a vez do Gigante da Colina entrar em campo. Melgar e Vasco se enfrentam pelo Grupo G e a partida vai acontecer lá no Peru. Já às 21h30, o estado da Bahia vai tremer porque Vitória entra em campo no Barradão contra a Universidade do Quito, do Equador, marcando o retorno de uma equipe baiana a um campeonato continental depois de quase 10 anos. E para fechar a rodada de jogos dos brasileiros, o Grêmio vai até o Paraguai para medir forças com o Sportivo Luquenho, também às 21h30. Kleber, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até amanhã. Até. Bom, vamos mudar de assunto porque hoje, né, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data para reforçar a importância do diagnóstico precoce e também da inclusão das pessoas autistas na sociedade. E apesar dos avanços, muitas famílias ainda enfrentam desafios para garantir o atendimento adequado. Criado pela ONU em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo busca ampliar o debate sobre o transtorno e os desafios enfrentados por pessoas autistas e suas famílias. O diagnóstico precoce e o acesso à informação são essenciais para garantir qualidade de vida. A pediatra e especialista em autismo, Luciana Lages, falou sobre a importância dessa data. Hoje é um dia que a gente celebra, né, as conquistas e também a gente fala sobre o tema.
Hoje é importante que a gente fale sobre o tema, as dificuldades também dessas famílias. Então, quando foi criado esse dia, foi para isso, para que a gente traga esse tema que é cada vez mais prevalente no nosso meio, para que as famílias tenham voz e possam falar sobre isso. E celebrar também algumas das conquistas que essas famílias já tiveram, apesar de poucas, mas a gente tem que celebrar, né? Cada conquista que se tem, a gente celebra. Os primeiros sinais do autismo podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida, mas o diagnóstico muitas vezes demora. A observação dos pais e cuidadores é fundamental para identificar sinais como dificuldade na comunicação e interação social. Luciana Lages explica os principais sinais de alerta. É a gente entender que a criança nasce autista e morre autista, ninguém vira autista, né? Então, os sinais eles são precoces. Muitas crianças elas vão ter já lá no nascimento uma dificuldade, por exemplo, de pegar o peito. Esse é um sinal precoce. Distúrbios de sono, pouca interação, não olhar no olho do cuidador ou da mãe na hora que está dando de mamar. Depois tem dificuldades motoras, demoram mais para segurar o pescoço, demoram mais para sentar. Aquele nenê bonzinho, sabe? Aquele que fica sentadinho ali, tá tudo bem, não gosta muito de colo. Isso é um sinal também, tá? Então, antes mesmo do atraso de linguagem, que hoje é o que todo mundo às vezes procura, esse atraso motor, essa falta de interação com o cuidador, isso é um sinal muito precoce, mais precoce até do que da fala. Além do diagnóstico precoce, a inclusão das pessoas autistas na sociedade ainda é um grande desafio. Barreiras no acesso à educação, ao trabalho e ao atendimento especializado dificultam a vida de muitas famílias. A especialista fala sobre o que pode ser feito para melhorar essa realidade. Falta de profissional, isso em todo mundo, tá? A demanda é muito grande e os profissionais são limitados. Então, essa é um problema. Mesmo que a gente contratasse todos os profissionais, a demanda seria maior do que a capacidade desses profissionais trabalharem, né? Então, isso é uma dificuldade do mundo inteiro. Segunda coisa, profissionais capacitados, realmente, né? O diagnóstico, muitas das vezes, eu vejo que é tardio, porque o profissional que está na linha de frente não sabe, por exemplo, o que é autismo, né? E não sabe identificar esses sinais precoces. Então, acaba que um diagnóstico tardio. Depois, o que eu vejo são o preço, né? Hoje, tratar um autista é caro. Nem todas as famílias têm condições disso. Então, isso é um grande desafio para essa família. A conscientização e o respeito são fundamentais para tornar o mundo mais acessível e acolhedor para todos. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.